Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Vivendo Fora. Sei que eu estou sumido, sei que eu prometi voltar, acabei não voltando, mas estou aqui. Quem acompanha nosso canal viu que nós postamos um vídeo do triatlo, ainda vai ter mais vídeos, vou postar o segundo e o terceiro episódio, depois eu vou contar melhor essa história do triatlo, onde é que surgiu. Pronto, a gente está praticando esporte, está tendo uma vida um pouco mais saudável e isso aí está sendo muito bom pra gente. Depois eu compartilho com vocês também outros temas e pronto. Mas o vídeo de hoje é exclusivo falando sobre essa crise de imigração que está tendo aqui em Portugal. O governo hoje anunciou medidas que mudam bastante aqui o contexto e é isso que eu queria comentar com vocês. Primeiro, tranquilizar um pouco, de certa forma, explicar para vocês o que é que está acontecendo, por que está sendo muito evidenciado essa questão de imigração aqui em Portugal nesse momento. Não que antes não tinha notícias e mais notícias envolvendo esse assunto, mas agora eu sinto, pelo menos dos 5 anos que eu estou aqui, que está muito mais forte. E pronto, eu vou tentar explicar um pouco do contexto para vocês, e aí eu falo o que é que mudou a partir de agora e pronto, quais são os caminhos, tá? O que é que acontece? Pessoal, Portugal tem cada vez mais imigrantes, mas são muitos. Eu não vou dizer assim quantos, até porque tem os dados oficiais e tem os dados que, pronto, ninguém sabe as fontes porque são imigrantes que entraram aqui de N motivos e não passaram pelo controle, como eu posso dizer assim, do aeroporto, da polícia. Então, assim, os números nunca são exatos, não tem como saber quantos imigrantes entram aqui e quantos estão aqui atualmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é porque, assim, vamos lá. Vamos pensar de uma maneira um pouco mais neutra, tá? Você tem bairros, por exemplo, em Lisboa, que dificilmente você encontra um português, tá? São muitos estrangeiros. E eu não estou falando nem de brasileiros, tá? Eu estou falando de, por exemplo, os muçulmanos, países onde eles têm a religião islâmica, enfim, que são várias nacionalidades. É sério, tem bairros que você não encontra mais uma loja de português, você não encontra um morador português, você não encontra um cidadão assim, na rua que fale português, tá? Então isso é a realidade daqui atualmente. Então imagine você ter o seu país, a sua cidade, vamos dizer assim, Lisboa, e você, do nada, você pisca o olho e não encontra mais uma pessoa que fale o seu idioma. Então essa é a realidade. Então, assim, se a gente for pensar como um português, não é possível que a gente consiga pensar isso como algo positivo. Não tem como, gente. Sendo bem sincero, não tem como. É a mesma coisa você tá no Brasil, Rio, São Paulo, seja lá onde for, Nordeste, e você olhar para o lado e só ter, sei lá, venezuelano. Você não encontrar mais um brasileiro. Então, assim, tem situações que tem que ter um controle, tem que ter um limite. Porque senão, cara, isso perde total o sentido da coisa. Então, o que é que acontece? A situação da imigração aqui tá virando cada vez mais evidente, porque, por exemplo, na cidade do Porto, cada vez mais está tendo confusão envolvendo argelinos, eu acho que é essa a pronúncia correta, que estão cometendo assaltos, furtos. Cada vez mais em cidades, por exemplo, Fátima, teve antes de ontem, ainda em junho, acho que foi dia 1 de junho, foi dia 2 de junho de 2024, teve um arrastão lá, uma briga entre gangues de origem africanas, que começaram a brigar no meio da rua, em Fátima, ou seja, uma terra muito calma, muito pacífica, mas a galera começou a sair na porrada, e teve até uma pessoa que foi esfaqueada, tem sangue lá no chão. Imagina para um português que via isso só na televisão, ou em alguma notícia, numa cidade pequena e pacata. Tô falando nem cidade grande, tô falando uma cidade pequena e pacata. Então isso começa a acontecer, do nada, assusta, e isso é uma bola de neve. Isso começa a gerar, infelizmente, um pensamento que acaba generalizando todo mundo. Então, por exemplo, eu como imigrante, eu sou imigrante, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu tenho uma vida honesta, eu respeito a cultura de Portugal, eu respeito as leis de Portugal. Então, assim, eu não trouxe a minha cultura do Brasil para cá. Eu vim para cá como brasileiro, sou brasileiro com muito orgulho, mas eu me adapto à cultura do local. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é me adaptar à cultura deles, não impor a minha cultura aqui na terra deles.
Mas eu, mesmo com esse comportamento que eu julgo ser o correto, eu acabo sofrendo também situações de preconceito, de xenofobia, porque é tanto um imigrante fazendo besteira aqui que, em certas situações, eles acabam generalizando. Isso é correto? Não, jamais eu estou defendendo isso. Mas é o que acontece. Então, vamos falar na prática. Não vamos falar assim a teoria linda e maravilhosa dos conceitos teóricos, não. Vamos falar na prática. Isso acontece. Então, isso é muito ruim. E o que é que, para piorar, você vê, por exemplo, portugueses aposentados, deram a vida pelo país, trabalharam, sei lá, 40, 50 anos pagando impostos, e os caras na aposentadoria recebem 300 e poucos euros. Isso é a realidade, tá? Não estou falando todos, mas estou falando que existem casos que é assim, 300 e poucos euros, 400 euros, cara, não paga nem o aluguel. Se durante a vida desse português ele não comprou uma casa, ele tá ferrado. Ele não consegue nem pagar um aluguel. Ele tem que morar no interior do interior e olhe lá se ele vai conseguir um quarto para morar. Até essa questão dos asilos aqui, casas de idosos que você paga para ter alimentação e cuidados, se brincar, nem esse valor. Não sei qual é o valor, mas se brincar, não é nem 400 euros. Então imagina, você trabalhar a vida toda, aí chega aqui, você olha para o lado, aí tem ou um refugiado, ou enfim, um estrangeiro que tem apoio da segurança social, do governo, que recebe, em muitos casos, moradia, recebe, em muitos casos, auxílios de um salário mínimo, cesta básica. Cara, quem é que não vai ficar revoltado numa situação dessa? O cara olha pro lado e diz, porra, peraí, tá de brincadeira. Eu trabalhei a vida toda para o meu país, o cara chega de fora e tem mais direito do que eu. Então, assim, essa é a realidade de Portugal, entendeu? E se eu fosse português, tô sendo muito sincero, não tô sendo aqui hipócrita, eu também ficaria pé da vida, porque não é justo. E lembrando, isso também gera um outro pensamento que acaba generalizando. É que muitos portugueses pensam que todo estrangeiro recebe isso. Eu já escutei aqui em Castelo Branco, próximo aqui ao castelo, teve uma feira medieval, estava na fila para comprar um lanche, e escutei duas portuguesas conversando, estavam atrás de mim. Tava eu e Luana, ela estava atrás de mim. E elas comentando, é um absurdo, porque os brasileiros vêm para cá e recebem apoio à moradia, recebem subsídio da segurança social. Tipo, elas estavam falando uma coisa que não tem menor sentido. Assim, ela generalizou estrangeiro, no caso brasileiro, em casos específicos que existem sim, de estrangeiros que vêm para cá e recebem ajuda do governo. E são muitos os casos, não são poucos. Mas não é todo estrangeiro que recebe isso. Então, voltando ao ponto, essas situações que ocorrem acabam, infelizmente, gerando um desconforto. Porque muitos pensam que todo mundo recebe, todo mundo vem para cá e vive às custas da segurança social. Isso não é verdade, mas na prática, é isso que muitos pensam. Então, repito, eu como brasileiro, honesto, pago meus impostos, não dependo do governo de Portugal, eu contribuo com o governo, sou trabalhador, pago tudo que tem que pagar, respeito às leis, mas eu acabo sofrendo também essas situações porque muitos acabam olhando como um todo. Então pronto, voltando. Essa é a realidade que Portugal está vivendo. Então eu, sinceramente, acho que chegou numa bolha e essa bolha agora estourou. Porque se você vai em Lisboa, em alguns bairros, você vê muitos moradores de rua, muitos mesmo, e na grande maioria, não vou dizer números aqui, mas sei lá, 99% são estrangeiros. Muitos vieram para cá de maneira ilegal, então isso acaba gerando também, pronto, mais motivos para essa confusão toda que está acontecendo. E entram aqui de forma ilegal e pedem esses apoios ao governo, tipo dizendo, tô aqui passando fome e agora eu quero ajuda. Então volto àquele ponto inicial. Imagina o cara trabalhar 50 anos pagando imposto, um português nativo da terra, pagar 50, 40 anos de impostos e recebe de aposentadoria 400 euros. Aí vem um cara, entrou aqui ilegal, com 3, 4 filhos, vai para uma barraca, dorme no meio da rua, que é uma situação lamentável, não estou aqui desmerecendo isso, longe de mim, é uma situação lamentável, sofrida, ok? Mas eu estou falando assim, vamos ser bem realistas. Português, 40 anos contribuindo para o país. Aí chega uma família de imigrantes, sei lá, da África, do Brasil, seja lá de onde for. Aí tá dormindo no meio da rua. Tá passando fome, dormindo no meio da rua. Aí o governo vem e
ajuda essa família inteira aqui. E esse aqui que pagou 40 anos de impostos, não tem dinheiro nem para pagar um aluguel. Ou ele mora de favor, ou tem que morar no local onde ele não queria morar, muito longe da terra dele, para morar o resto da vida, porque ele não tem condições nem de pagar a comida direito. Vocês entendem que isso é uma situação delicada? É muito delicada, porque essas pessoas aqui não merecem morrer de fome, mas esse aqui também não. Entendeu? A diferença é que ele está na terra dele. Essas pessoas entraram aqui, digamos assim, não foram convidadas, entre aspas, entraram aqui de qualquer jeito. Então, assim, essa questão está gerando muito conflito. É um assunto muito delicado, polêmico. Isso está gerando muito conflito aqui, muito conflito mesmo. Eu não sinto essa reatividade, tanto da parte dos portugueses, porque aqui em Castelo Branco ainda é uma cidade onde majoritariamente tem portugueses. Mas está mudando. Aqui tem um restaurante chamado Sem Montaditos, que é uma lanchonete. A gente foi lá, porque dia de quarta-feira só paga um euro para o sanduíche. E a gente foi lá uma vez, na quarta. Meu amigo, eu não estava em Portugal não, eu estava na África. Porque tinha 100% dos clientes que estavam assistindo o jogo de futebol eram africanos. Até aí tudo bem, não estou julgando não, que eles eram africanos, eu era brasileiro, ou seja, 100% era estrangeiro. Tá tudo bem, mas o que eu quero dizer é que isso, quando se torna uma proporção gigante, passa a influenciar em outros fatores. Então, Castelo Branco, se passar a você na rua, em qualquer comércio, em qualquer região, só vê estrangeiro, vai ter problemas. E os problemas aumentam. Então, assim, é uma situação que vocês aí do Brasil, não sei se vocês conseguem sentir isso através da imprensa, das notícias, mas é uma situação que, assim, a bolha estourou. Na minha opinião, a bolha estourou. A gente tem um partido aqui, ó. O Portugal tem um partido chamado Chega, que é um partido de direita, tá? E eles são, assim, bem firmes nesse posicionamento contra a imigração ilegal. Eu deixo bem claro isso, porque eu já ouvi pessoas, extrema-direita é contra o imigrante. Eu nunca ouvi da boca desse cara, que é André Ventura o nome dele, falar que ele tem raiva de imigrante legalizado e imigrante que solicitou um visto, solicitou autorização para Portugal. O que ele fala é dos imigrantes ilegais. E o que ele fala é essa historinha que eu falei. Por que Portugal tem que priorizar os imigrantes que chegaram aqui para pedir apoio, em vez de priorizar um português que trabalhou 40 anos e está pagando, não consegue nem comer direito? Ele defende isso. Porra, o cara é deputado português. É português. Ele vai defender um africano, um brasileiro? Porra, ele tem que defender um português da terra dele. Então, assim, se a gente tirar a hipocrisia do meio, ele tá certo. O cara é deputado português. Ele vai defender quem? Ele vai defender um cigano, um indiano, um paquistanês, um brasileiro? Não, ele tem que defender o português, pô. Então, assim, esse partido ele ganhou muita força aqui em Portugal. Ele ganhou, nessas últimas eleições agora, ele está cada vez maior. Então, assim, é uma realidade que esse partido está batendo muito nessa questão da imigração ilegal para Portugal fechar as portas da entrada aqui do famoso qualquer jeito. Então, isso, através dessa pressão toda, através do caos que está aqui, a AIMA, né, que é o antigo CEF, onde tem muitos processos parados, muitos processos onde as pessoas não conseguem renovar a documentação, não conseguem pagar um documento, não conseguem contato com eles, está uma confusão, assim, um caos. A bolha explodiu, ou seja, dentro desse contexto todo, dessa confusão toda, o governo teve que parar e tratar desse tema. Então, hoje, foi divulgado que ainda falta, para estar 100%, ainda falta, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ainda falta o presidente aprovar, mas pronto, tudo indica que nada vai mudar, que teve uma mudança grande hoje comunicada pelo governo. Quando eu digo assim, nada vai mudar, pronto, a decisão que eles tomaram hoje é que realmente vai vigorar. O que acontece? Vocês sabem que existia aqui a questão da manifestação de interesse. Para quem não sabe, eu vou explicar super rápido. O cara vem como turista aqui para o Brasil, para Portugal. Entra aqui como turista. Entrou como turista, não volta.
tá? Que falar pelo certo tá errado. Então vem como turista, não volta. Fica aqui. Aí começa a pagar contribuição na Segurança Social. E depois ele pega os recibos ou consegue um trabalho, pega um contrato e dá entrada na manifestação de interesse. Ou seja, ele diz para Portugal que tem interesse de ficar, certo? Esse processo como um todo, até você se legalizar, dura 3, 4 anos, às vezes dura menos, às vezes dura mais, enfim. Então isso acaba, pronto, tem a parte positiva de uma pessoa tá aqui, veio como turismo e gostou do país, mas a gente sabe que na prática não é assim. A galera que vem com intenção de ficar, já vem com intenção de ficar. Não vem com tipo, vim com turismo e me apaixonei por aqui e agora não quero mais voltar. A gente sabe que não é assim. Então, assim, cara, é muita gente, é muita gente. E Portugal não tem estrutura para isso. Da forma como tá vindo, não tem estrutura, não tem como. Não tem estrutura de habitação, não tem estrutura de trabalho, não tem estrutura do contexto socioeconômico, não tem estrutura para uma quantidade sem controle. A questão é essa, é sem controle, porque tanto faz de 5 voos que chegaram hoje, 100% ficarem, como ninguém ficar. Então, assim, precisa ter um controle, porque sem esse controle, a coisa vai virar, assim, o que é hoje, essa bolha. Então, hoje, a gente tem pessoas sofrendo aqui bastante, na rua, porque não tem onde morar, não tem o que comer. A gente tem pessoas que estão aqui há meses e meses e não conseguem trabalho. A gente tem pessoas aqui que estão aqui há quase um ano e não conseguiram ainda um aluguel, fica pulando de galho em galho, porque não conseguem alugar um local. Então, assim, se a gente for pensar, tem também os pontos negativos para a própria pessoa que está vindo desse jeito. Então, pronto, nesse contexto todo, e essa pressão por parte dos partidos que são contra isso, e a situação como se encontra hoje, o governo decidiu que essa manifestação de interesse, ela já não existe mais, já não é mais válida. Ou seja, quem já deu entrada, ok. Mas a partir de agora, não vale mais. Ou seja, para vir para Portugal, vai precisar de um visto. Existem algumas exceções, tá? Então, vamos lá. As exceções são: você vem para cá como vem estudar, vem fazer aqui cursar um mestrado, por exemplo, um doutorado ou uma faculdade. E você pagou a faculdade, você deu entrada em tudo, está com a matrícula confirmada, certo? Mas não deu tempo de pedir o visto, porque você fez isso em agosto, a faculdade só te mandou em agosto, as aulas já começam em setembro e não deu tempo. Então você vindo aqui, você consegue, na teoria, tá, gente? Estou falando na teoria porque para conseguir a vaga é difícil. Então você, na teoria, conseguiria uma vaga, apresentaria todos os documentos e eles te davam o título de residência. Reagrupamento familiar. Então, por exemplo, você vem como turista aqui, você por exemplo, uma senhora, uma mãe de uma pessoa que está aqui legalizado. Ela já tem 70 e poucos anos, já é aposentada, é dependente econômica dessa pessoa. Então ela, teoricamente, conseguiria aqui, teoricamente, porque é difícil conseguir uma vaga, tá? Você consegue reagrupá-la. É uma pessoa que estuda, uma criança que estuda, aí eu já não sei exatamente as idades, mas acho que 10 anos, 11 anos, você conseguiria pedir um título de residência para essa criança. Depois que ela tiver o título de residência, consegue reagrupar os pais. Então, enfim, existem algumas exceções, mas a mensagem que eu deixo para vocês eu entendo o quanto é difícil, o quanto é caro você se planejar para pedir um visto, mas assim, infelizmente, estou falando isso da parte do ponto de vista para vocês, e felizmente do ponto de vista dos portugueses e do governo, tudo, esse processo de pedir antes de vir, ou seja, pedir autorização, eu posso ir para aí, vai ser cada vez mais normal e obrigatório. Então, eu digo isso, quem estiver se planejando para vir para cá, pense, poxa, o que é que eu posso fazer agora? Que assim, gente, vocês têm que se adaptar à realidade do país, e não o país se adaptar à realidade de vocês. Então, por exemplo, Portugal precisa de programador? Então, precisa. Então, pô, por que não estuda programação? Estuda programação, se torna uma profissão especializada e você pode pedir um visto para cá desse sentido. Você pode conseguir um emprego ainda do Brasil para cá, se sua profissão for especializada, e dar entrada no visto. Aí, por exemplo, sei lá, mecânico industrial, soldador industrial, sei lá, coisas específicas, médico.
Você é médico no Brasil, faz a revalidação para cá, pede um contrato. Então, assim, você tem que pensar o seguinte, cada vez mais esse fator, Portugal precisa, se precisa você vem, se não precisa não vem, infelizmente é o que vai acontecer. Então, eu estou dizendo para gravei esse vídeo aqui, não é para estar, eu sou imigrante, como eu já estou aqui, não quero que ninguém venha. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho minha opinião, eu tenho meu posicionamento, eu vim para cá legalizado, eu vim para cá com visto, então quando eu já vim com visto, nunca tive a experiência de ficar aqui ilegal. Então, assim, eu tenho um posicionamento, eu tenho uma opinião, e eu defendo que, na minha opinião, certo é certo. Você vir para cá, vem com visto, certo? Mas eu não sou dono de ninguém, da vida de ninguém. Cada um fala o que quer da vida. Então, o que eu tô me intenção de gravar esse vídeo aqui é apenas para explicar para vocês, como algumas pessoas fazem sempre comentário, eu encontro às vezes pessoas aqui na rua que assistiram meus vídeos antigos, e fico feliz porque eles falam, você passa uma sinceridade muito grande. Isso me deixa feliz. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Não é um balde de água fria que eu tô jogando em vocês, não é para desistir dos sonhos, jamais. Se quer vir para cá, venha. Se tem essa vontade, não deixe essa vontade passar. Mas o que é que muda? O que muda agora é que você vai ter que se organizar, vai ter que se planejar. Antes, que você bastava pegar um voo, descia aqui e tava tudo certo, agora não é mais assim. Você vai ter que se planejar, você vai ter que ter um contrato de trabalho, então você vai ter que buscar profissões que Portugal precisa, você vai ter que estudar no Brasil, você vai ter que se especializar no Brasil ainda, então você vai ter que buscar algum meio para vir para cá legalizado. E aí você vai realizar seu sonho. Ou seja, Portugal fechou as portas para você? Não, de maneira alguma. Portugal apenas está querendo dizer o seguinte, olha, eu não tenho condições de receber aqui uma quantidade X de imigrantes aqui, eu não tenho condições para apoiar todos vocês. Então, a gente vai ter que começar a fazer um filtro. Eu preciso que vocês venham para cá, porque Portugal precisa de imigrante. Sem imigrante aqui o país para, isso é fato, tá? Mas eu preciso escolher quem vem para cá. Então, é como na nossa casa. Na nossa casa a gente só entra quem a gente quer. Não é assim que funciona? Ou você deixa a porta aberta e quem quiser entrar, que entra. Pô, gente, não é assim. Então, Portugal agora está fazendo isso. Antes era tudo diferente. Ok, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, infelizmente, agora é se adaptar. Beleza? Então é isso. Esse papinho com vocês aí, não quero deixar o vídeo muito longo, mais do que já tá. Então é isso. Eu desejo muita sorte. Não desistam, cabeça erguida e continuem focando nos objetivos de vocês. Talvez o caminho agora fique um pouco mais longo, fique um pouco mais trabalhoso, mas lembre-se, o melhor caminho é o certo, tá? Então estudem as leis, vejam as possibilidades, sempre tem uma forma mais fácil dentro da lei, e que uma coisa eu garanto para vocês, o sofrimento aqui como imigrante é infinitamente menor, infinitamente menor. Você vir para cá pulando o muro, né, e vindo para cá pela porta da frente, são duas realidades completamente diferentes. Beleza, pessoal? Então é isso. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!